Graça e paz a todos os irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Sou o seminarista Anderson Costa. Estamos hoje iniciando mais uma live referente à pregação da palavra do nosso bom Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Deus querido e Pai, gratidão, Senhor, por mais esta noite, ó Senhor, em Tua presença. Tua presença, Senhor, que é santa, ó Deus. Incomparável é, Deus querido, estarmos ligados, Senhor, junto contigo, ó Senhor, com nossos pensamentos elevados, ó Pai, ao Teu trono celestial, pensando, Deus, aquilo que é sublime, ó Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa noite, obrigado por mais essa semana, Senhor, apesar das adversidades que nós estamos sofrendo, ó Senhor, com essas assolações, com a perda, Deus, de entes queridos, de amigos, de conhecidos, ó Pai. Ó Deus querido, tem de misericórdia do Teu povo, tem de misericórdia de nós também, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença soberana, Deus, porque a Tua palavra diz que nem a morte, nem a vida, Senhor, nem nada poderá separar-nos do Teu amor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é com este espírito de gratidão que nós Te, ó Senhor, colocamos aos Teus pés, Senhor, as nossas súplicas, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ilumina o Teu povo, Senhor, ilumina a Tua igreja, ó Deus, para que possamos assim entender a Tua vontade soberana, Deus, que está nas Tuas Escrituras, ó Pai. Que o Teu servo possa ser, o seu servo, Senhor, possa ser canal, ó Deus, que gere nas pessoas despertamento, ó Deus, daquilo que Tu quer falar no coração do Teu povo. Obrigado, Deus, por essa dádiva. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de expor a Tua palavra, de ser a Tua boca, ó Deus, hoje, Deus, nesses momentos, ó Senhor. No nome de Jesus eu Te agradeço. Fica conosco, ó Deus. Fica conosco, ó Senhor. Mais um pouco, eternamente. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A nossa referência de hoje, a nossa leitura, a nossa reflexão está no livro dos Salmos, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 6. É um salmo muito conhecido, é um salmo por ser o primeiro também, tem também um grande apreço pelos pregadores, é um salmo onde nos ensina bastante acerca da vontade de Deus, salmo de número 1, dos versos 1 a 6, e aí eu peço que todos acompanhem em seus meios eletrônicos, seus smartphones, seus tablets, né, suas bíblias também impressas, não importa. O que importa é que você tenha assim a consciência de estar lendo a palavra do nosso bom Deus. Assim diz a palavra de Deus, que tem por título Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Importante é nós entendermos o que significa a palavra justiça. A palavra justiça significa caminhar reto, andar em retidão. Mas que retidão é essa que nós devemos andar? Nós temos que, por direcionamento doutrinário, nós aprendemos desde pequeno, desde criança, que diz assim, como adorar a Deus? Qual o princípio fundamental do homem? Adorar a Deus e gozá-lo em sua existência. Como gozar alguém, ou gostar, ou entender, ou compreender alguém que nós
não conhecemos ou pouco conhecemos. Quando nós temos a intimidade com Deus, a intimidade de procurar a leitura da sua palavra, de sentar junto com outras palavras, outras pessoas, e nessas pessoas nós temos a relação de falarmos de Deus, de entendermos, de compreendermos quem é esse Deus maravilhoso, nós assim temos o indício, o início de entender a Ele. E a sua santa vontade está contida nas Sagradas Escrituras. A injustiça que nós vamos hoje tratar sobre a questão do justo e dos ímpios, né, do que caminham em retidão, que caminham na lei do Senhor, nós vamos fazer um contraponto entre compreender e viver bem na lei de Deus e os seus benefícios, e do contrário, os que não praticam o bem e vivem na iniquidade. Quais são os resultados? A injustiça está em todos os lugares. Ela está em todas as esferas da sociedade. Ou seja, ela está em todo o cenário. Seja ele político, seja ele econômico, seja ele social. E também em todas as esferas da sociedade. Seja a classe alta, seja a classe média, ou seja na classe baixa. Não existe um conceito onde a injustiça ela não aconteça. Até mesmo, muitas das vezes, nos meios religiosos, propriamente pela falta, talvez, de sensibilidade de nós, os irmãos, podemos estar, muitas das vezes, cometendo injustiças na procrastinação de algum trabalho da igreja, ou então na falta de sensibilidade ao problema do outro, ao problema alheio, não seja somente na igreja, mas nós como cristãos, na sociedade, podemos cometer injustiça e passar desapercebido. Porque nós vivemos em um mundo onde prefigura uma injustiça tão exacerbada, tão acima daquilo que é o comum, que muitas das vezes dá uma sensação do que é injusto é comum. E não é verdade. Quando nós tratamos da justiça de Deus, do caminho de andar em um caminho reto, santo, em veredas aplanadas pelo nosso Deus, nós vemos que nós estamos muito longe, nós estamos muito aquém daquilo que verdadeiramente é a vontade do nosso bom Deus. Mas nós temos um Deus rico em misericórdia, onde Ele direciona a vida da raça humana e dando e nos ensinando e nos expondo em seus escritos, nas suas escrituras, na palavra de Deus, os parâmetros, as dicas por onde nós devemos passar para que nós tenhamos uma vida que o agrade dentro da sua retidão, dentro da sua justiça. Na economia, também é outro ponto. Na política, na sociedade de maneira geral, mas também na economia nós vemos a injustiça, a má distribuição de renda, onde o rico cada vez ele fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre, o rico oprimindo o pobre e o pobre sem ter com quem possa verdadeiramente recorrer. Se esse pobre vive em injustiça com Deus, ele recorre ao Criador, ele recorre ao Deus maravilhoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, rico em bondade, benignidade e justiça. A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele homem que é feliz, que ele não se detém em tomar conselho de pessoas que não têm o que aconselhar, segundo seus preceitos devassos, segundo a sua vida de imoralidade. Que homem eu estou falando que não pega desses preceitos para fundamentar a sua trajetória de vida? Somos nós, os cristãos. Aquele que verdadeiramente vive aos pés de Cristo, que o adora em espírito e em verdade. Nós somos felizes porque nós andamos nos seus preceitos, nós somos felizes porque nós andamos nos seus conceitos, nós somos felizes porque nós vivemos a lei do Senhor. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados,
porque não aceitamos conselho de uma sociedade perversa. Não vivemos em parâmetros equivocados, onde dá a sensação do que é errado é que está certo. Nós, às vezes, muitas das vezes, por andar certo, andar em retidão, na retidão do Senhor, parecemos que estamos na contramão daquilo que é correto. Onde caminhar errado, no caminho injusto, é que é o certo. Onde, se todos furtam energia, são umas pequenas coisas. E eu não furto. Eu sou o bobo. Eu sou o taxado de otário. Eu sou aquele que estou perdendo tempo. Mas se eu quero pagar minhas contas, andar em retidão, fazer o que é direito, muitas e muitas das vezes as pessoas nos ignoram, as pessoas nos pisam, nos maltratam, nos acham, nos tiram como bobos. Mas que assim devemos sofrer, se for para sofrer, por amor de Deus, viver nos pequenos detalhes, também em retidão. Aí também outra característica neste justo cristão, neste homem de Deus, da qual nós o somos, é não se assentar na roda de quem escarnece dos outros. Na roda daqueles que fazem chacotas dos crentes, fazem chacota do nosso próprio bom Deus. Houve, uns tempos atrás, uma paródia que foi colocada na Netflix, onde fizeram uma triste demonstração artística, segundo eles, ensinando que Jesus seria gay. Esta injustiça que foi ocasionada por determinados atores foi fomentada por aqueles que deveriam se injuriar, que somos nós. Muitos crentes aplaudiram, equivocadamente, mas aplaudiram. Disseram que não tem nada a ver, somente uma encenação artística, como o homem tem feito deboche nos carnavais e colocado as imagens. Ah, irmão, você espiritualiza tudo. Ah, irmão, você... Não. Pura e simplesmente nós devemos nos indignar contra a injustiça. Nós devemos sentar na roda dos escarnecedores. Eu tive um professor onde ele injuriou-se e retirou a sua inscrição do Netflix, e eu fiz o mesmo, porque eu me indignei de ver os homens cometerem essa injustiça contra o autor da criação, contra o autor consumador da criação, Jesus, o meu Salvador. Mas essas esferas não vão do convívio artístico, da representação televisiva ou da internet. A injustiça, nós voltamos a falar, daqueles que têm demais, e não se importa daqueles que têm pouco. Estão hoje fazendo com o povo uma barbárie. Hoje que os meios de comunicações têm mostrado, manipulando equipamentos para a questão política, em detrimento a milhares e milhares de pessoas que morrem, de famílias que sofrem. Uma jogada política sem precedentes, onde o povo sofre com a injustiça dos governantes, aqueles que detêm o poder, que deveriam representar e proteger também a população. Mas, ao não sentar na roda dos escarnecedores, contrariando a expectativa do injusto. Os justos têm o seu prazer. No verso 2 diz: está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh Deus, será que, como eu estou na tua presença? Será que eu tenho errado? Tenho acertado? Se eu pequei, oh Pai, perdoa, Senhor. Quero entrar em tua presença. Você propicia a mim, que sou pecador. Perdoa, Deus. Enche a minha vida de ti, Senhor. São aqueles que buscam a Deus. São aqueles que todos os dias falam com Ele. Aqueles que são gratos a Ele. Aquele que rejeita a impiedade, que rejeita a injustiça, que rejeita qualquer coisa que é dado pelos ímpios,
que é aquele que não se assenta na roda de quem escarnece, dos pobres, dos justos, de Deus. E aí diz a recompensa de quem medita nesta lei, de quem medita na justiça de Deus, de quem medita no caminho que deve ser tomado, que Deus tem direcionado. As recompensas vêm mais à frente. Vale a pena sofrer pelo Evangelho? Vale a pena sofrer pela vida certa de sermos ridicularizados? A Bíblia diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero o que é justo, o que é certo, me ensina. E logo mais vai dizer: ele é como a árvore que é plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele toca, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Quantos e quantos de nós não estamos sendo abençoados nesta crise? Estamos nos redescobrindo. Intelectualmente, nós estamos nos redescobrindo profissionalmente, pessoalmente, uma reflexão profunda daqui. Nós seremos como árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Houve uma breve interrupção devido ao sinal, mas estamos retornando. Amém? Deus abençoe a todos. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não importa, a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não fica para trás. Não importa as adversidades, não importa, nós sempre continuaremos lutando, nós sempre continuaremos meditando nesta lei, nós sempre continuaremos na presença do Senhor, nós sempre continuaremos fortes, crentes, inabaláveis nesta fé, nesta promessa, nesta palavra, neste caminho, nesta justiça. Em meio a esse cenário de justiça, que tipo de homem o cristão deve seguir como modelo? Nós vemos aí que grandes homens têm entrado no cenário político e de repente abandona o barco. Na primeira turbulência, abandona, sai, não fazendo inferências a uns ou a outros, mas sim a uma referência que nós podemos assim observar individualmente. Que tipo de crente nós somos? Vamos abandonar o barco? Vamos perseverar na lei do Senhor? Vamos esperar que esta igreja retorne e este problema seja dissipado e nós possamos entrar na igreja e tenhamos o nosso coração voltado para adorar, viver a justiça do amor de Deus em sua plenitude, com o coração desejoso da presença de Deus, de meditar e de aprender acerca de Deus, da sua lei, que a cada dia nós estamos procurando nos encher mais e mais, para que possamos assim dar o nosso devido fruto no tempo propício que Deus carregue o nosso coração de esplendor e graça pelo seu infinito amor. Que tipo de homem nós devemos ser? Deve ser o homem dos Salmos, que o homem aonde que nós vemos que não se detém no caminho dos pecadores e nem recebe conselho de ímpio. Conselho de ímpio. Nós devemos absorver o conselho que vem do nosso Deus. Nós devemos absorver o conselho, assentar-se na roda dos seus santos, junto com os nossos irmãos justificados por Cristo, tão amados quanto nós somos. Em um corpo só, em uma só comunhão, adorar e louvar a Deus e falar: santo, santo, santo seja o seu nome, Jesus. Louvado seja Deus. E continuando, agora falando do outro lado, dos que cometem iniquidade, daqueles perversos, dos salteadores, dos ladrões, dos infiéis, dos corruptos. Esta é a sua paga. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento
dispersa. Por mais dano que ele cause à sociedade, eles causem à sociedade. Por mais dano que ele cause a nós, os servos, os justos, eles são como palhos. Vai para onde o vento leva. Eles não têm um Senhor que ensina a justiça. E nós devemos pregar, apesar da indignação contra eles, o amor, a tolerância. E demonstrarmos a nossa força em um Deus Criador maravilhoso. Em um Deus que nós temos confiado, apesar de todas as adversidades. Em um Deus que não nos abandona. Que não pula fora do barco. Em um Deus que está conosco todo o tempo. Uma segunda pergunta fica: como abster-se do mal neste tempo de crise? O Salmo ele já vai responder: ter o prazer na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditar. Medita de dia e de noite. Meditar nas coisas de Deus. Meditar em sua palavra. Falar do seu grande amor. Colocar Cristo em nossos diálogos. Colocar Cristo em nossas rodas. Colocar Cristo em nossos conselhos. Colocar Cristo para que não saia das nossas bocas, dos nossos pensamentos e principalmente do nosso coração. Assim viver um evangelho verdadeiro, um evangelho fiel, um evangelho que podemos partilhar com justiça para todos, com a sensibilidade de entender, de compreender a necessidade de meditar em sua lei de dia e de noite. Indo para o final, vai dizer sobre os ímpios. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Vai para onde o vento leva, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Essa questão, irmão, mas era um tempo atrás, onde era definido isso. Não, nós somos justos, que andamos, procuramos andar, meditamos na lei do Senhor. Não podemos fazer concessões com injustos. Não podemos andar com aqueles que não têm justiça em si. Nós devemos, assim, pregar o evangelho para ele, para que ele se converta dos seus maus caminhos, e não o contrário. Devemos colocar-nos na posição de servos de Deus e amá-lo e meditar nessa lei e assim verdadeiramente fazer com que as pessoas caminhem neste mesmo juízo, neste mesmo direcionamento, e não o contrário. E não o contrário. E aqui vai dizer que o Senhor diferencia os justos dos injustos. Ele sabe quem é. Ele conhece o coração de cada pessoa. Não adianta você ter um estereotipo exterior que demonstre piedade, amor e confiança, e dentro do coração está cheio de dúvidas, de mágoas. Não, o Senhor conhece o seu coração. Tenhamos o coração limpo diante de Deus. Um coração que se arrepende. Um coração que reconhece quando está errado. Um coração que sabe das suas limitações, dos seus limites. Um coração que é movido pelo questionamento do que é verdadeiramente estar na presença de Deus, de sermos justos, justificados pelo amor de Deus. Pois o Senhor conhece, no verso 6, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fazes maldades, sufocas o pobre, roubas. Pense, você não pode ser o justo. O seu caminho perecerá. Faz a vontade de Deus, caminhe seu caminho, não pega conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, tem aversão ao pecado, tem aversão à injustiça, tem Cristo Jesus em sua vida, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem comunhão na sua igreja, pratica verdadeiramente a vida cristã digna de piedade, de amor, de reflexão nessa lei dia e noite, é justo por Cristo Jesus.
Em meio a esse cenário de injustiça, nós devemos ser justos aos olhos de Deus. Meditar em sua lei de dia e de noite e pôr em prática as suas recomendações é uma maneira de ser fortes e resistentes contra tanta justiça no mundo em que vivemos. Que possamos lembrar que fomos justificados pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, somente em Cristo e como verdadeiros cristãos devemos dar o exemplo de justiça por seu grande amor derramado por todos nós por meio de graça. Dá de graça o que recebemos de graça. Que Jesus Cristo possa tirar de uma vez por todas as dúvidas, que possa nos dar na realidade do seu grande amor, que possamos refletir sempre nisso. Somos justificados por Cristo. Hoje nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que possamos assim pôr em prática a vontade soberana do amor de Deus e o seu beneplácito para a vida do homem. Que possamos andar em um caminho de retidão, segundo o seu grande amor, segundo o amor com quem nos amou. Jesus abençoe a todos nesta noite. Eu desejo ardentemente revê-los pessoalmente, mas por enquanto vamos refletir por este meio até que tudo se passe. Mas eu garanto a vocês, mantenham-se fiéis às Escrituras Sagradas, o seu grande amor, na sua justiça, que tudo irá acontecer pelo seu grande amor dado por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos agradecer a Deus. Deus bendito, eis a tua palavra expressa. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado, Deus, pela convicção e a certeza, Senhor, de ser justificado por Ti. Ó Deus, de ser justo pela Tua grandiosa misericórdia, não por eu ser merecedor, não pela minha educação, ó Deus, o meu direcionamento, ó Deus, intelectual, mas sim pelo Teu amor soberano que derramaste sobre a minha vida. Cada irmão meu, Deus, que profundamente agora faça reflexão das nossas atitudes, que possamos, ó Senhor, sermos justificados, ó Pai, ó Deus, que nós já somos justificados pelo Teu grande amor, mas que nós possamos assim ensinar ao mundo tão injusto a Tua justiça, o beneplácito da Tua grandiosa graça sobre a vida do ser humano, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua Igreja Santa, obrigado, Deus, pela Igreja de Vilar Novo, por todas as igrejas de Belfor Roxo, independente, ó Deus, da denominação, mas que tenham servos que andam na Tua justiça, te seguem em espírito e em verdade. Guarda, Deus, nos justos de toda iniquidade, ó Senhor. Deus querido, guarda, Deus, o Teu povo. Agora, Senhor, vamos pedir no cenário nacional. Nós cremos em Ti, ó Deus, que algo de bom vai acontecer esta semana. Que esta curva de epidemia seja achatada. Que as pessoas tenham consciência, ó Deus, e temor da Tua palavra. Que passem, Deus, a colaborar com o Senhor Jesus, ó Senhor, os órgãos que são responsáveis pela saúde, com as autoridades. Que as pessoas, ó Senhor, possam fazer cada uma a sua parte. Que possam se proteger, ó Deus, da melhor maneira possível. Livra-nos do mal, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos. Guarda-nos, Deus. Que na próxima semana, Senhor, tenhamos, ó Deus, respostas dos Teus altos céus, pois a Tua igreja clama, ó Deus. Guarda cada família, cada lar, cada trabalhador da saúde, cada trabalhador que não é da saúde, mas necessita ganhar o seu pão. Com justiça, ó Deus. Derrama sobre nós, ó Senhor, o Teu olhar de bondade e de piedade. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu não atende Tu atendes, ó Deus, os Teus servos, os Teus escolhidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa oração, Deus, nós Te entregamos com simplicidade, mas com o coração cheio de fé em Ti. Acrescenta-nos a nossa fé
Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que todos fiquem com Deus e que na quarta-feira que vem iremos continuar. Multipliquem, compartilhem o link e nos ajude na divulgação para a nossa igreja, para que todos sejam atingidos, né, e tenhamos a alimentação do alimento sólido que é a palavra de Deus. Orem por nós, os pastores, seminaristas, também os nossos presbíteros e diáconos. E o trabalho social continua. Muitas das vezes as pessoas não têm a noção, mas a igreja funciona. O templo pode não ter gente lá dentro, mas tem gente em cada casa, orando e fazendo a sua parte. Que Jesus Cristo os abençoe, no nome de Jesus. Amém.